E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Laís e estou aqui para corrigir a primeira parte da prova de matemática da EPICAR. Um outro professor vai dar continuidade já já. Para quem está estudando agora para EPICAR, para fazer uma breve explicação, tem várias versões, são 3 versões da prova. Eu vou corrigir a versão A, mas todas têm as mesmas questões, são só ordens diferentes. Eu vou fixar a prova A só para fixar aqui o número da questão. Então, vou começar com a questão 33, tá? Que vai ser diferente em cada versão a ordem. Então, preparados? Vamos lá. Vou começar aqui com a questão 33, então, como eu falei. Vou escrever aqui antes, que é a versão A para vocês. Versão A. Questão 33. Tá? Nós temos aí, na figura a seguir, todas as medidas estão em centímetros. Eu vou fazer aqui a figura para vocês. A gente tem aí um retângulo. Aqui. Chega aqui D, A, B e aqui é C. A partir de um ponto E, a gente liga aqui ao B. E tem um ponto H, que é a altura relativa ao EB. Então, temos aqui o ponto H e aqui a letrinha H para representar essa altura. Medidas. Temos aqui a medida 3x, x e x mais 2. Tudo bem? Então, temos aí esse nosso desenho. A área de um trapézio, tá? Deixa eu ver. A área do trapézio, na figura, mede 21 centímetros quadrados. Então, a área aqui, tá? Vou colocar assim, 21 centímetros quadrados. E o quadrilátero ABCD é um retângulo, mas a gente já sabia, porque na figura, eu não escrevi aqui, ó, mas na figura tem esse quadradinho com pontinho que a gente já sabia que era um retângulo. Que é a medida de AH, que é o nosso Hzinho aqui, tudo bem? Então vamos lá. Como eu posso fazer? Como a única informação numérica que a gente tem é a área do trapézio, vou usar então a fórmula da área do trapézio, vou usar a letra S aqui, porque é S de superfície, tá? Vai ser Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. A área é 21, base maior, base menor e altura. Então, ó, base maior, base menor e altura. Tudo bem? Vou passar o 2 para cá multiplicando, vai ficar 42. E melhorar um pouquinho aqui esse parênteses, olha, 4x mais 2 vezes o x aqui. Distributiva no x, tá? Então, aqui eu vou deixar 42, 4x ao quadrado, mais 2x. Temos aqui uma equação de segundo grau completa, x ao quadrado, x e o termo independente. Vou passar o 42 para cá, ó, que aí eu fico com a equação de segundo grau na ordem correta. Para facilitar o cálculo, pela fórmula de Bhaskara, eu vou dividir a equação toda por 2, porque todos os valores são par, então eu diminuo um pouquinho os meus cálculos. Então, vamos lá. Aqui eu divido por 2, aqui eu também divido por 2 e aqui eu também divido por 2. O zero também dividi por 2, correto? E continua o mesmo resultado. Então, toda a equação foi dividida por 2. Sendo assim, vou começar aqui a resolver a equação de segundo grau. Temos que o delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Ó, a vale 2, o b 1 e o c menos 21, tá? A, b e c. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o C. 1, menos com menos aqui dá mais, então, ó, 21 vezes 4 vai dar 84, vezes 2
vai dar 168, ou seja, o delta é 169, tá? O que é ótimo porque tem raiz exata. Então, vamos para o cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, temos aqui que o valor de x é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, ó, menos o b mais ou menos a raiz do nosso delta sobre 2a, nosso a é 2, então 2 vezes 2. Então, menos 1 mais ou menos raiz de 169 é 13. Menos 1 mais 13 dá 12, sobre 4, 3. Menos 1 menos 13 vai dar menos 14, sobre 4, dá para simplificar, menos 12 meios. Porém, como o valor de x, ele faz parte aqui, ó, da altura, né, uma medida do lado do nosso retângulo, não pode assumir valores negativos. Então, eu não vou usar esse resultado. Vou usar só o valor 3, correto? Então, temos aqui que o x é igual a 3. Vou fazer aqui algumas substituições de valor. Se a gente já sabe que o x é 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui a altura vale 3. Aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. Se esse trecho mede 5, esse aqui tem que medir 4, porque juntos vai dar 9. Se aqui é 3, aqui também é 3 do nosso retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. A hipotenusa obrigatoriamente vale 5, é o famoso triângulo 3, 4, 5, triângulo pitagórico, tá? Então, poupa um pouquinho o trabalho de resolver o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, nós temos relações métricas, tá? Envolvendo essas medidas. Temos aqui, ó, a relação AH igual a BC, nossa fórmula aí de relações métricas, onde o A é a hipotenusa, o H é essa altura relativa à hipotenusa, que é o que a gente está querendo descobrir, e os catetos B e C são 3 e 4. Ou seja, o H é 12 sobre 5, tá? E temos aí que 12 sobre 5 é a letra A. Então, essa foi a questão 33. Vamos para a questão 34. Para a questão 34, adiantei aqui um pouquinho esse desenho. Temos que, para participar de um concurso no qual serão escolhidos mosaicos para a calçada de uma igreja, um artista construiu seu mosaico usando pentágonos regulares e losango dispostos conforme a figura a seguir. Então, temos aqui pentágonos regulares, mesmos lados e mesmos ângulos. Temos um losango, tudo bem? Que temos algumas características também, por exemplo, ângulos opostos iguais, ângulos consecutivos suplementares, né? Eles somam 180 graus. Então, baseado nas informações de pentágonos regulares e losangos, a gente vai resolver essa questão. Sabe-se que A e B são ângulos do pentágono regular e do losango, respectivamente. Se a soma A mais B, então vou somar o ângulo A que eu descobri, mais o ângulo B que eu descobri, e vou ter o valor x, né, que é o que a gente está querendo mesmo, equivale a x graus. Então, quanto ao valor de x, pode-se afirmar que é um número, queremos saber se é primo, quadrado perfeito, divisível por 7 ou múltiplo de 10. Então, vamos lá. O A é o ângulo interno de um pentágono regular. Sabemos calcular cada ângulo interno, que vai ser a soma dos ângulos internos distribuído, né, em cada vértice. Então, se eu calcular a soma e redistribuir nos 5 lados, eu tenho o valor de cada um. A soma tem a fórmula que é 180 graus, n menos 2, tá? Então, aqui a gente tem fórmula. E como são 5 lados do pentágono, eu vou substituir o n por 5. Então, ângulo interno vai ser 180 graus, 5 menos 2, que vai dar 3, sobre 5. Dividindo 180 por 5, temos 36.
né? Simplifiquei aqui. E vezes 3, temos aqui 3 vezes 8, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 108 graus, correto? Então, falta aqui a gente descobrir o B. Vamos lá. Se aqui é 108, esse aqui embaixo também é 108. Afinal, também é um ângulo interno do pentágono. Dessa maneira, esse ângulo daqui vai ser o que falta para completar uma volta completa de 360 graus. Ou seja, 108 mais 108 vai dar 216 graus, a soma desses dois. 360, que é a volta completa, menos os 216 graus, vai me dar o valor deste ângulo aqui, tá? Então, ó, vou subtrair, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 1. Então, aqui é 144 graus. Como esses dois ângulos aqui no losango, eles são consecutivos, eu tenho que a soma deles vai dar 180, tudo bem? Então, eu faço 180 graus menos 144 para descobrir o B. Então, vou simplificar, vou subtrair, aqui fica 6, 3 e 0, 36 graus é o valor de B. Tá? Então, descobrimos um ângulo interno, somamos com o outro para descobrir aqui, né, o que falta para fechar a circunferência, né, o 360. Sabemos que aqui são suplementares, então consegui descobrir o B. A pergunta fala sobre x, que é eu somar A e B. Então, eu vou somar o 108 graus com o 36 graus e vou obter 144 graus, que é um quadrado perfeito. A raiz de 144 vai dar 12. Então, letra B. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Na questão 35, nós temos aí um retângulo. Então, questão 35, vou desenhar aqui o retângulo. Temos aí E, P, C e R. Temos aqui o ponto A e a diagonal é C. Ângulo alfa e ângulo beta. E a questão dá alguns valores já. Por exemplo, PC vale 6 centímetros. Então, PC, 6 centímetros. Temos que RA mede 3 centímetros e AC mede 5 centímetros. Que é o valor do seno de alfa mais cosseno de alfa. Tá? Então, vamos lá. Detalhe que não pede nada em relação a beta, tá? O beta aparece ali na imagem, mas não pede nada sobre ele. Vou começar aqui estudando a minha figura para ver se eu consigo mais informações, tá? Então, olha só. Se aqui é 6, aqui é 6 também. 3 mais 5 dá 8. Então, aqui eu tenho 8 centímetros. Vou colocar aqui 6 centímetros. Tá? Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa no caso, né? Então, eu tenho aqui que a medida é A, que é a hipotenusa ao quadrado, é 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa é a raiz de 9 mais 36, que é 45, que, fatorando o 45, fica 3, 3 e 5, então 3 sai da raiz e o 5 mantém. Tranquilo? Então, eu tenho que essa medida aqui vai ser 3 raiz de 5. Aqui, olha, 6, 8 e a hipotenusa, né, já que isso aqui é um retângulo, vai ser 10. Por que vai ser 10? É o triângulo que eu falei, 3, 4, 5, mas multiplicado por 2. Tá? Olha só, 3 vezes 2, 4 vezes 2, então 5 vezes 2. Então vamos lá, temos aqui algumas informações. Repara nesse triângulo aqui do meio,
tenho o valor dos 3 lados e um ângulo envolvido, que é o alfa. Isso está prontinho para a gente usar a lei dos cossenos. Então, vou usar aqui lei dos cossenos. Para a lei dos cossenos, o lado que vai ficar isolado é sempre oposto ao ângulo. Então, eu vou começar aqui, ó, usando o 5 ao quadrado, 3 raiz de 5 ao quadrado, mais o 10 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois que eu coloquei desse lado, cosseno do ângulo alfa, que está oposto ao 5, tá? Então, aqui, 25... 3 raiz de 5, ó, a gente viu que é a raiz de 45. Ao quadrado, a gente tira a raiz. 10 ao quadrado é 100. E aqui, olha, vai ficar 6 vezes 10, 60, raiz de 5, cosseno de alfa. 145 eu passo para esse lado. Então, 25 menos 145 dá negativo, né? Que vai dar menos 120, tá? 145 passa para cá, 25 menos 145, menos 120. Fica aqui, menos 60 raiz de 5, cosseno de alfa. Aqui eu tenho negativo dos dois lados. Se eu multiplico por menos 1 a linha, ó, eu posso mudar o sinal da minha equação. Passo o 60 raiz de 5 para cá, dividindo. – 120 por 60, faltou um zerinho aqui, 120 por 60 vai dar 2, então eu tenho 2 sobre raiz de 5. Vamos lá, cosseno de alfa, 2 sobre raiz de 5. Não é o ideal a gente colocar a raiz no denominador, então a gente faz a racionalização de denominadores para tirar a raiz dali. Então eu tenho aqui, ó, vou multiplicar raiz de 5 sobre raiz de 5, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Maravilha, temos o valor do cosseno. Para descobrir o seno, a gente vai usar uma relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, temos aqui, ó, seno ao quadrado do alfa mais cosseno ao quadrado do alfa tem que ser 1. Seno ao quadrado eu sei o valor só do cosseno, que vai ser 2 raiz de 5 sobre 5, só que eu vou colocar ao quadrado. Então, vamos lá. Ao invés de pegar esse resultado, eu vou pegar esse aqui que é igual. Lembra, ó, esses dois valores aqui são iguais. Ele está só escrito de uma maneira diferente. Então, é mais fácil eu pegar o ao quadrado desse. 2 sobre raiz de 5 ao quadrado, ó, vai dar 4 sobre 5. Vou passar, então, o 4/5 para cá, fazendo aqui, ó, igualando o denominador. Aqui eu tenho 5 sobre 5, menos 4 sobre 5, dá 1 sobre 5. Então, o seno ao quadrado é 1/5 e o seno vai ser a raiz de 1/5, ou seja, 1 sobre raiz de 5. Tem que fazer a mesma coisa aqui, multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5, que eu tenho aqui, ó, raiz de 5 sobre 5. Tá? Vou aproveitar e colocar aqui do lado, ó. Seno do alfa é raiz de 5 sobre 5. Temos o valor do seno. Vou pegar aqui, temos o valor do seno e a gente quer somar com o valor do cosseno. Seno é raiz de 5 sobre 5, que é esse resultado, e o cosseno, que é esse resultado, é 2 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, ó, somando 3 raiz de 5 sobre 5. Vamos ver que letra é? Letra A. Tudo bem? Prontos para a questão 36? Então vamos lá. Questão 36. Sejam A e B, tá, contidos nos reais, as raízes da equação x ao quadrado mais 2 raiz de 3x mais 1 igual a 0. Então, as raízes daqui
A e B. É correto afirmar que, então, depois de encontrar as raízes, temos ainda um resultado para calcular. Vou fazer as raízes aqui, vou copiar aqui o que a gente vai precisar substituir. Então, ó, 1 sobre A mais B. Temos aqui elevado a menos AB. E isso tudo elevado a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, os valores que a gente encontrar aqui, a gente substitui aqui. Mãos à obra. Para a equação, vamos usar aqui Bhaskara, né? Calcular delta e depois Bhaskara. Então, ó, o A, não vou escrever A, B e C, porque a gente já tem aqui A e B para não confundir. Mas lembra dos coeficientes, tá? Então, olha só. O delta vai ser o B ao quadrado. Então, temos aqui, ó, 2 raiz de 3 ao quadrado menos 4AC. Tudo bem? 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Menos 4 dá 8. Bhaskara agora. Temos, olha, menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. A gente vai ter aqui uma simplificação do 8, embora não tenha raiz exata, a gente pode escrever como 2 raiz de 2. Então, temos aqui menos 2 raiz de 3, mais ou menos 2 raiz de 2. Posso colocar o 2 em evidência, para cortar com esse 2 aqui de baixo, simplificar um pouquinho. Então, eu tenho aqui 2 em evidência, fica menos raiz de 3, mais ou menos raiz de 2, sobre 2, ó, só para melhorar. Então, temos aqui duas respostas, uma somando e a outra subtraindo. Somando, eu tenho menos raiz de 3 mais raiz de 2, e subtraindo, menos raiz de 3 menos raiz de 2. Então, tenho aí esses dois valores para A e B. Esses A e B aqui, tá? Então, por exemplo, esse vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Tendo esses valores, a gente vem aqui para essa parte e substitui. Então, vamos lá. Vou precisar do valor de A mais B, A vezes B e A ao quadrado mais B ao quadrado. Para não ficar muita informação ali, eu vou fazer cada um separadamente. Então, A mais B, vou colocar aqui, ó. Quanto é A mais B? É eu pegar uma das raízes e somar com a outra. Vou somar aqui, então eu posso escrever direto menos raiz de 3 menos raiz de 2. Ó, menos raiz de 3 menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Mais raiz de 2 menos raiz de 2, corta, tá? Então, já tenho aqui, ó, o A mais B para colocar aqui. Vou já ajeitar o A vezes B. Então, A vezes B, eu vou pegar menos raiz de 3 mais raiz de 2 e multiplicar por menos raiz de 3 menos raiz de 2. Repare que isso aqui é um produto notável, que a gente tem, ó, mais e menos, tá? É o produto da soma pela diferença. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro ao quadrado vai ser 3, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Menos o segundo ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, temos aqui resultado 1, tá? E, para facilitar aqui, o último, A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos lá. Esse aqui ao quadrado, produto notável. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Produto notável aqui. Então, ó, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que aqui tem menos. Então, ó, 2 vezes o produto, mais esse ao quadrado. Então, tenho aqui 2, tá? Desenvolvi esse ao quadrado.
Agora eu vou desenvolver o segundo ao quadrado, tá? Então, ó, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que como o primeiro é negativo, aqui vai ficar mais, tá? Então, eu tenho 2 vezes raiz de 6 mais o segundo ao quadrado. Produto notável nos dois. Então, simplificando aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, mais 3 dá 8, mais 2 dá 10. E aqui, ó, menos 2 raiz de 6 mais 2 raiz de 6, não tem mais. Pronto, ficou muito mais simples da gente agora substituir. Então, vamos lá. Temos aqui 1 sobre A mais B, vai ser menos 2 raiz de 3. Elevado a menos AB, então elevado a menos 1. Tá? Calculei só o AB, então é menos 1. E A ao quadrado mais B ao quadrado, já calculei que é 10. Então, aqui vai ser 10. Esse elevado a menos 1 vai inverter a minha fração. Então, ao invés de 1 sobre menos 2 raiz de 3, vai ser menos 2 raiz de 3 sobre 1, que eu não preciso escrever. Tá? Então, já resolvi o elevado a menos 1. Ficou faltando o elevado a 10. Tá? Então, vamos lá. Tenho aqui, vai ficar positivo, tudo bem? Vai ficar aqui 2 elevado a 10. E raiz de 3 é 3 elevado a meio. Vou colocar assim. Tá? 3 elevado a meio, elevado a 10. Então, meio vezes 10 dá 5. Então, 3 a quinta. Vamos ver aqui como é que está pedindo. Está pedindo com base 12, né? Então, vamos melhorar essa escrita aí. Ó, 2 a décima, eu posso responder como 2 elevado a 2 elevado à quinta. Ó, 2 vezes 5, 10. Então, eu abri na multiplicação. E copio aqui o 3 à quinta, tá? 2 ao quadrado vai ser 4. Então, é 4 à quinta vezes 3 à quinta. Tem o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases e manter o expoente. 4 vezes 3, 12. Isso é 12 elevado à quinta, que é a nossa letra C. Tudo bem? Vamos para a questão 37. Considere os números A e B, tais que... Então, vamos começar aqui com o A. 2 elevado a 1001 mais 4 elevado a 501 menos 256 elevado a 125. Ó, ele dá o A, dá B e pede C, que é 5AB elevado a meio. Então, vou fazer o seguinte, eu vou simplificar o A primeiro, escrevo B, simplifico o B e depois a gente vai para o final, para não embolar aqui muito. Então, ó, o que eu reparo desses 3 valores? Posso escrever todos como potência de base 2, tá? Então, olha só, aqui já tá 2 elevado a 1001, 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, e 256 fatorando fica 2 elevado a 8. Então, 2 à oitava elevado a 125. Aplicando a propriedade da potência, né, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 elevado a 1001 mais 2 elevado a 1002 menos 2 elevado a, vamos ver aqui, 125 vezes 8, aqui eu tenho 40, 16 com 4, 20, e aqui eu tenho 8 com 2, 10, elevado a 1000. Correto? Posso colocar 2 elevado a menor dessas potências, desses expoentes em evidência. Então, o menor aqui é 1000. Então, eu vou colocar 2 elevado a 1000 aqui, ó, em evidência.
2 elevado a 1001 é 2 elevado a 1000 mais 1. Usando a propriedade da potência, fica 2 elevado a 1000 vezes 2 elevado a 1, tá? Multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, se eu tenho uma soma, eu posso voltar, né? A operação posso fazer nos dois sentidos. Então, ó, se esse foi para frente da evidência, esse aqui fica na parte de dentro, tá? Mesma coisa para esse, ó. 2 elevado a 1002 é 2 elevado a 1000 mais 2. Então, é 2 elevado a 1000 vezes 2 ao quadrado, tá? Então, se eu coloquei esse em evidência, esse fica do lado de dentro. 2 ao quadrado, 4. Menos, como esse veio todo aqui para frente, a gente coloca o valor 1. Por quê? Qualquer número está multiplicado por 1. Então, se eu coloquei 2 elevado a 1000 na frente, fica o 1 aqui dentro, tá? Dá para conferir com a distributiva também, ver se chega no mesmo resultado. Então, vamos lá. 2 elevado a 1000 e aqui dentro vai ser 2 mais 4, 6, menos 1, 5. Vamos guardar esse valor do A e agora vamos resolver o B. Vou pegar aqui. Letra B vai ser 8 elevado a 0,666, dízima aqui, mais 0,25 elevado a menos 3 meios, menos 0,5 elevado a menos raiz de 9, mais 9 elevado a 0,5. Tudo isso sobre 1 sobre 2 vezes 0,2 elevado a menos 2, menos raiz da raiz cúbica de 10 elevado a 0 e isso tudo elevado a menos 0,5. Vamos lá. Vamos aqui melhorar a nossa escrita para facilitar um pouquinho. Então, olha só. 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. E o 0,0006 é a mesma coisa que 6 sobre 9, que simplificando por 3 fica 2 terços. Então, o 8, que é 2 ao cubo, vai ficar elevado a 2 terços. Melhoramos um pouquinho. Vamos para a próxima. 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto, tá? 25 centésimos, divide por 25 em cima e embaixo e fica 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1, porque inverte, e tenho 2 ao quadrado elevado a menos 1, ó, 2 elevado a menos 2. Então, esse valor aqui no decimal é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Temos aqui elevado a menos 3 meios. Vamos deixar, daqui a pouco a gente volta. Então, só melhorei aqui o 0,25. Próximo. 0,5 é a mesma coisa que meio, né? A gente até lê meio. Então, é 1 sobre 2, que é 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1, elevado a menos raiz de 9, que é menos 3, né? Menos está do lado de fora da raiz, então vai ficar com sinal negativo, raiz de 9 é 3. E temos aqui 9 elevado a meio. Essa é uma outra escrita para a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vai ficar aqui 3. Vamos aqui um pouquinho para a parte de baixo. Temos em cima 1, embaixo 2, 0,2 são 2 décimos, que é a mesma coisa que 1 quinto, né? Então, olha só, vou pegar aqui, melhorar um pouquinho, ó. 0,2, 2 décimos, que é 1 quinto. Só que está elevado a menos 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse menos e inverter o valor, então vai virar 5, tá? Ao quadrado, que dá 25. Então, 2 vezes 25 vai dar 50. Tá? Então, ó, 0,2 são 2 décimos, simplifiquei.
Quando está elevado a menos, eu inverti e deixei o ao quadrado. Ficou 25. 25 vezes 2, 50. Esse aqui parece muito confuso, mas essa raiz toda que está aqui dentro está elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, eu nem preciso calcular essa parte de dentro. Tá? E isso tudo elevado a menos meio. Continuando aqui, melhorar mais um pouquinho a parte de cima. Então, a parte de cima aqui, ó, multiplico. 3 vezes 2 terços vai ficar só 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos com menos dá mais, e aí eu corto aqui o 2. Vai ficar só 3. 2 ao cubo, 8. Menos, ó, 2 elevado a 3. Multiplico aqui, fica positivo, tá? Então, vai ficar menos 2 ao cubo, 8. Já melhorou bastante aqui. Vamos aqui para a parte de baixo, ó. Esse menos, ele vai inverter. Então, se tá 1 sobre 49, vai ficar 49. Tá? Então, 1 sobre 49, esse menos a gente usa para inverter. E esse meio continua. Só que esse meio, tá? Lembra que escrever elevado a meio é a mesma coisa que a raiz? Então, vai ser calcular a raiz de 49. Mais 8 menos 8, corta. 4 mais 3 dá 7. Raiz de 49 é 7, ou seja, esse B todo trabalhoso deu 1. Então, eu vou anotar o valor que a gente descobriu, tá? Para apagar aí para o C, porque senão vai ficar aqui muito confuso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou anotar aqui que o A deu 2 elevado a 1000 vezes 5 e que o B deu 1. Aí, vou apagar para fazer aqui a letra C, que é realmente o que a questão está pedindo. Só para a gente não ficar muito enrolado aqui. Então, ó, letra C vai ser 5AB elevado a meio. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, né? Esse meio é a raiz de 5 vezes A vezes B, tá? Então, vamos lá. Raiz de 5 vezes A, o A é 2 elevado a 1000 vezes 5, vezes o B. Temos aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25, né? Então, vou fazer assim, ó. 25 vezes 2 elevado a 1000. Raiz de 25 eu consigo tirar, que vai ficar 5. Raiz de 2 elevado a 1000, como é que a gente faz para tirar a raiz? Né? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 1000. Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, raiz de índice 1, acabou a raiz. 2 elevado a 500. Tá? E aí você pensa, não tem nenhuma resposta com esse valor. A gente precisa ajeitar um pouquinho, tá? Então, olha só. Opções que a gente tem. Ou é 20 na frente, tá? Elevado a 496, né? 2 elevado a 496. Ou é 10 vezes 2 elevado a 499. Então, a gente tem aí algumas outras formas de escrever. Repare que se a gente pegar e tirar 2 daqui, ó, né, elevado a 1, aqui subtrai 1. Ó, 500 é a mesma coisa que 1 mais 499, tá? Então, eu posso fazer isso. Então, eu junto o 5 com 2, que fica 10. 2 elevado a 499, e eu já encontrei o resultado, que é a letra B. Tá? Pode ser feito a mesma tentativa com os outros valores, né? Tentar escrever 20 na parte da frente, 40, 25. Na verdade, 25 aqui não vai ter como, mas outros valores, tá? E vocês vão ver que vai ter sempre algum probleminha aí em alguma outra, em algum outro item, tá? Então, só esse mesmo vai dar certinho.
Então, continuando aqui, na questão 38, vocês podem ver no gabarito oficial que ela foi anulada. Mas ela não foi anulada por falta de informação, ela foi anulada por ter uma dupla interpretação, tá? Tem, na verdade, mais de uma possibilidade. Então, eu vou explicar aqui, tá, o motivo da anulação e como seria possível fazer essa questão se não tivesse essa outra possibilidade. Então, olha só, na reforma que está sendo feita nas dependências da EPICAR, há uma via por onde os alunos transitam cujo piso é retangular, com dimensões 4,40 metros e 2,75 metros. Eu já vou considerar aqui a medida em centímetros, porque a gente vai precisar fazer o MDC. E MDC a gente faz com números inteiros. Então aqui, ó, ao invés de considerar 4,40 metros, eu vou considerar 440 centímetros, tá? Para facilitar. E então aqui da mesma forma, 2,75 metros, eu vou considerar 275 centímetros, tá? Continuando, essa via será pavimentada e deve-se usar o menor número possível de bloquetes quadrados, todos inteiros e de mesmo tamanho. Há que se considerar que esses bloquetes da borda externa desse pavimento serão na cor vermelha e os internos a essa borda na cor cinza, como mostra a figura. A figura fala só dessa parte externa e interna, mas qual é aqui a grande questão? Ela pode ser externa apenas com uma fileira de bloquetes vermelhos ou ela pode ser externa com duas fileiras, né, de moldura de bloquetes vermelhos. Então, o que a gente vai fazer? Vou considerar aqui, como a gente faria a divisão, né, qual seria a maior quantidade, qual o maior lado de quadrado possível para a gente montar. Então, maior, sem quebrar, a gente pensa em máximo divisor comum, tá? Que é o MDC. Então, vou fazer aqui o MDC entre 275 e 440. Então, olha, vamos lá. MDC, a gente vai considerar só os valores que são divisíveis pelos dois ao mesmo tempo. Então, não vou começar aqui com 2, como é de costume, porque esse não é par. Vou começar já com o valor 5, porque, né, olha só, os dois são divisíveis por 5. Então, 275 dividido por 5 dá 55. 440 dividido por 5 vai dar 88. Tá? Aqui, ó, números repetidos a gente tem na tabuada de 11. Então, ó, 5 vezes 11 que dá o 55 e 8 vezes 11 que dá o 55. 5 e 8 não tem divisores comuns, então a gente não precisa mais fazer a divisão. Podemos parar por aqui. 5 vezes 11 dá 55 centímetros. Correto? Então, os bloquetes quadrados vão ser de 55 centímetros. Quais são as duas opções? Se a gente considerar uma fileira só, a gente vai ter aqui, ó, 5 no lado menor e 8 no lado maior. Então, tenho aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 para cada lado. E 8 para cima e 8 para baixo, né? Então, vou colocar aqui mais 6. Aqui e aqui. Continuação. Tá? Então, a gente teria essa moldura 8 por 5. Tudo bem? Cada quadradinho desse com 55 centímetros de lado. E aí, no meio, a parte cinza, ela seria completada, vou usar aqui o azul mesmo, ela teria aqui, ó, todos os outros quadradinhos. Então, a gente ligaria aqui, seria um quadriculado, deixa eu tentar aqui, tá? A gente teria todo esse interior cinza. A outra possibilidade, como eu falei, é a gente ter a moldura externa com duas voltas
vermelhas. Então, a gente teria a mesma construção aqui fora, tá? De 5 por 8. Tá? Aqui eu tenho 5, desse lado eu tenho 5 também. Deixa eu fazer pra cá. E aqui 8, né? Então faltam 6 aqui. 2. Continuação. Então, uma volta igual a essa. E aqui dentro, ao invés de cinza, a volta seria vermelha também. Então, eu pegaria aqui mais uma, ó. E só dentro seria cinza, tá? Então, 2 voltas com vermelho e uma com cinza. Não posso fazer mais vermelhos porque tem que ter as 2 cores e sobrou, né, só uma altura. Não tem como a gente completar com vermelho dentro e ter 2 cores. Então, temos essas 2 possibilidades. Ou seja, na figura, a gente está chamando o seguinte: X é a quantidade na cor vermelha e Y na cor cinza. Então, dependendo da figura que você pegue, o X e o Y têm valores diferentes. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem que o X, que são os vermelhos, tem, olha, 8 mais 8, 16, e aí tem mais 3 desse lado e 3 desse, né? Então, 16 mais 6, 22. Eu tenho 22 aqui. E meu Y, que seriam os cinzas na parte de dentro, seria aqui 6 vezes 3, 18. Tá? E aí, as letras A, B, C e D são todas referentes à pergunta em relação a esse X e esse Y. Então, por exemplo, na letra A, está falando que X é 60% do X mais Y. Então, com esse X e com esse Y, a gente vai ter uma resposta. Então, ó, X sobre X mais Y, que vai dar a porcentagem, é 22 sobre o total, que é 40. Né? Fazer aqui uma simplificação, a gente tem 11 sobre 20 e, multiplicando por 5 em cima e embaixo, 55 sobre 100, que é 55%. Na letra B, a gente teria aqui, ó, X sobre Y, seria 22 sobre 18, que essa divisão realmente dá 1,222, como previsto. Então, aqui eu tenho, seria a letra B. Letra C falava que X menos Y é maior que 5, sendo que a diferença, ó, 22 menos 18 seria 4, que não é maior do que 5. E na letra D fala que X mais Y é maior do que 42, sendo que X mais Y é igual a 40, né? Menor do que 42. Então, nessa primeira configuração, o gabarito seria a letra B. Porém, por ter essa outra possibilidade, então a gente tem aí uma anulação. Só contabilizar aqui o X e o Y dessa, que aí a gente finaliza essa questão. Ó, são as 22 que tinha antes, mais essa segunda volta aqui, que são 6 aqui, 12, 13, 14. Então, seria aqui 36 vermelhas, então 4 cinzas. Ou seja, respostas completamente diferentes. Tranquilo? Então, anulada. A questão 39, que também foi anulada, mas por um motivo diferente. A questão 39, deixa eu anotar aqui, né, que foi anulada, importante. Essa aqui também. Mas, no caso da questão 39, a gente nem consegue montar a questão ou ver possibilidades, porque está faltando uma informação bem no enunciado,
tem um parênteses que está sem um sinal. A gente não sabe se é 3x mais 2 ou 3x menos 2. E com essa informação a gente não consegue nem avançar. Tudo bem? Então, vamos aqui para a questão 40. Então, na questão 40, a gente tem o seguinte. Uma tabela de preços para refeições em um restaurante que tem 4 opções descritas. Eu coloquei aqui numa lista, né? Vou colocar aqui só que essa é a primeira opção, né? Essa é a segunda, terceira e quarta, porque nas alternativas se refere com essa ordem. Então, abaixo da tabela, a gente tem o seguinte. O cliente faz a escolha ao entrar no estabelecimento sem que possa alterá-la posteriormente e servindo-se uma única vez. Naturalmente, os clientes desejam escolher a opção que faça pagar um valor menor para a refeição de X, uma quantidade X em quilos. Assim, é correto afirmar que... Então, com a análise da tabela, a gente vai avaliar essas situações. Mas antes, vamos ver aqui o que a gente pode analisar para já responder as questões mais diretamente. A única opção, né, que não é fixa é a da balança, né? A que eu tenho aqui é self-service livre, R$35, não importa a quantidade que você coma, R$35 é o valor. O prato feito pequeno, ele vai até 350 gramas. Você pode comer o quanto quiser, até 350, e você paga R$15. E o prato feito grande é até 700 gramas, tá? Aqui a gente tem que é livre. E aqui depende do valor do peso, né? É pela balança. Então, antes da gente ler as questões, vamos ver aqui quando é que é vantajoso a gente comer na balança para dar cada valor desses. Assim a gente vai responder mais diretamente as questões. Então, por exemplo, quanto será que uma pessoa deve comer em gramas para que dê R$35, que é comer livremente, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui, vamos fazer a regra de 3. Se eu tenho que, eu tenho 1000 gramas, né? Vou considerar aqui o quilograma como 1000 gramas. Vou colocar aqui 1000 gramas. Então, se 1000 gramas custa R$50, quanto será que eu preciso pegar aqui para pagar R$35, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 50x vai ser 35 vezes 1000. X vai ser, ó, aqui vai dar 35.000 sobre 50, que passa dividindo. Posso cortar um zero e dividir 3.500 por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Então, ó, 700 gramas, tá? Se você comer 700 gramas, significa que você vai pagar R$35. Tá? Aqui já dá para ter uma ideia que se você comer mais que 700 gramas, né, vai ficar mais caro do que essa opção. Então, a gente já começa aí uma avaliação. Quanto será que eu devo comer aqui para eu pagar R$15, para ter aí uma comparação melhor com a terceira opção? Vamos lá, essa aqui era a comparação com a primeira, vou fazer a comparação com a segunda. Então, mesmo a primeira linha, com 1000 gramas eu pago R$50. Então, quanto será que eu devo pegar para que dê R$15? Mesma conta, ó, 50x, agora são 15 vezes 1000. 15 vezes 1000 dá 15.000. Divididos por 50, corto um zero. Como 15 dividido por 5 dá 3, então fica 300. Se eu como 300 gramas, significa que eu vou pagar R$15. Aí a gente iguala aí o valor. E, por último, numa terceira opção, na verdade, calma aí, essa foi a primeira, essa foi a terceira, e agora eu vou comparar com a quarta, correto? Porque eu estou comparando todas elas com a segunda opção. Então, eu vou pegar aqui 1000 gramas, mesma coisa, que são R$50.
mas eu vou ver quanto que eu vou precisar comer para atingir R$30. Então, eu tenho aqui x R$30. Mesma conta, a gente vai fazer aqui multiplicação cruzada. 30 vezes 1.000. Então, eu tenho aqui 30.000 sobre 50, corta um zero. Como 30 dividido por 5 dá 6, eu tenho 600. Pronto, com essa comparação, tá, da única opção que não é fixa, a gente consegue responder agora mais rápido as alternativas e avaliar se elas estão corretas ou erradas. Então, vamos lá. Na letra A, a pessoa vai pegar 0,29 quilos, né? Isso são 290 gramas. Como eu estou comparando tudo em gramas, para não ter a casa decimal, vou comparar assim também. Tá dizendo que a melhor escolha é a terceira. Então, vamos avaliar. Na terceira opção, a pessoa paga R$15, tá? Para comer até 350 gramas. Vamos avaliar aqui a nossa segunda opção. Nossa segunda opção, quando comparada com a terceira, para atingir o valor de R$15, a pessoa tem que comer 300 gramas. Então, 300 gramas para fazer R$15. Como ali vai ser 290, concorda que é menor a quantidade? Então, vai ser menor o valor também, correto? Então, essa aqui é falsa, tá? Essa aqui está errada. Fica assim mais fácil de comparar. A segunda opção, na letra B, é a melhor escolha para todo x menor que 350 gramas. Já estou convertendo aqui, tá? Tá falando que a segunda é a melhor para qualquer abaixo de 350. Bom, vamos aqui avaliar entre 300 e 350, porque 300 gramas na segunda opção, a gente tem que o custo é de R$15, ou seja, acima de 300 vai ser mais caro do que R$15, correto? Então, vai ficar mais vantajoso pegar a terceira opção se a pessoa comer, por exemplo, 320 gramas, tá? 320 gramas na balança fica mais caro que 15 e aqui fica 15. Então, essa está falsa também. Tá? Vamos aqui analisar a letra C. Se x for maior do que 700 gramas, a alternativa está falando que a primeira é a melhor escolha. Então, vamos ver. Se eu pego mais que 700 gramas, vamos analisar a única que varia, como a gente falou, né, que é a da balança. Já descarto a terceira e a quarta, porque a terceira eu só posso pegar até 350 e a quarta eu só posso pegar até 700. E aqui a opção é mais que 700. Fico aí só com as duas primeiras. Vamos ver se a primeira é melhor mesmo. Vamos comparar a da balança com a primeira. Para pagar o mesmo valor que o buffet livre, tá? Eu tenho que comer 700 gramas, tá? Se eu como mais do que isso na balança, eu pago mais que 35, tá? Então, como eu quero comer mais que 700, aqui eu vou pagar mais que 35. Ou seja, essa é a melhor opção, porque não importa o quanto eu como, eu vou pagar 35 fixa. Então, essa é verdadeira. Já podemos aqui marcar, mas vou deixar aqui a letra D para a gente finalizar a nossa questão. Qualquer que seja x entre 350 gramas e 700 gramas, a quarta opção é a melhor escolha. Então, vamos ver aqui. Não posso usar essa aqui, que já passou de 350.
Essa o buffet livre, né? Mais caro que se eu pegar aqui entre esse valor. Então, eu fico aqui na análise dessa com essa de novo, tá? Então, vamos ver. Entre 350 e 700, na balança, quanto eu pago? Eu pago entre, vamos ver aqui, entre 350 e 700, eu pago um pouco mais de 15 até R$35, tá? Então, eu pago aqui um pouco mais de 15 até R$35. Tá falando que a melhor opção para qualquer peso entre esses é a quarta. Mas veja só, R$30 eu como até 700 tranquila. Só que, se eu como, por exemplo, cadê? Se eu como aqui R$30, eu consigo 600 gramas. Então, se eu como entre 600 gramas e 700 gramas, tá, 600 eu pago 30, 700 eu pago 35. Então, acima de 600 gramas, eu pago mais do que 30, que é mais do que o valor do prato feito, tá? Então, seria correto falar que a quarta seria uma ótima opção. Porém, abaixo de 600, eu pago menos, certo? Se eu pego aqui de 350 gramas até os 600, já não vale mais a pena, tá? Porque abaixo de 600 eu pago menos de 30, que é o valor do prato feito. Ou seja, essa aqui também está falsa. Depende do peso, né? Não é todo intervalo que vai funcionar. Uma parte é mais vantajosa de um jeito, a outra parte é mais vantajosa de outro jeito. Tranquilo? Então é isso, fiquem aí com a outra parte da correção da prova de EPICAR.